Amém? Graças a Deus, que é o pastor Luciano. E, pessoal, nós, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada, da nossa carreira, na militância da fé, às vezes nós passamos por alguma situação que nós, às vezes, desconhecemos as razões, pelas quais passamos por certa situação. Mas eu quero dizer para você uma coisa nesse instante. Tudo que nós passamos, ou tudo que nós temos passado e posteriormente vamos passar no futuro, é parte de uma realidade própria daquilo que nós necessitamos para nos tornar pessoas melhores. Porque o povo lá no Egito, e essa passagem me chama muito a atenção, porque o povo lá no Egito, o povo ficou escravizado. Aquele povo ficou durante 430 e poucos anos, aproximadamente, sobre um jugo religioso, pagão, um jugo das mais trágicas possibilidades possíveis. Aquele povo passou lá no Egito. E nós aprendemos algumas coisas com aquele povo lá no Egito. É que quando Deus tira eles do Egito, Deus os leva para uma prometida terra. Nesse trajeto até a terra prometida, havia o lugar, deserto. E foi lá no deserto, 40 anos no deserto, que o povo, que Deus teve que forjar, teve que preparar, que Deus teve que mostrar para aquele povo o que realmente era a real intenção, o real propósito de Deus para com aquele povo. Então, quando eles esteve lá, naquela trajetória, curta, 40 anos, no deserto, não foi muita coisa, mas também eles tiveram que aprender com aquilo que aconteceu durante aquela trajetória. E nós aprendemos uma coisa com aquele povo lá no deserto. Lá no deserto, Deus prepara aquele povo para se identificar com a sua própria realidade. Porque uma coisa era o que eles haviam recebido como promessa. Terra prometida, terra que manava leite e mel. Amém, beleza. Deus havia prometido que eles iam para uma terra prometida, que eles iam sair daquela situação de dor. Mas lá no deserto, especialmente, Deus começa a tratar aquele povo. Deus começa no deserto a fazer com que aquele povo se identifique com a sua presente realidade. Então foram naqueles 40 anos lá no deserto que Deus os ensinou a importância do que era dependência de Deus, tempo de Deus, gratidão a Deus. Então o deserto das nossas vidas nos ensina três coisas. O deserto nos ensina três coisas. Primeira coisa, dependência. Segunda coisa, tempo. Terceira coisa, gratidão a Deus. Talvez você esteja passando os piores momentos da sua vida. Talvez você está no ápice do que está acontecendo com você. Mas eu falo para você uma coisa, meu querido. O deserto nas nossas vidas nos ensina três coisas importantes. Todo deserto vai nos ensinar o que é o tempo, o que é dependência e o que é gratidão. De modo que se nós não aprendermos no deserto o que é tempo, o que é dependência, o que é gratidão, vamos perecer no deserto. Então, quando Deus os tira do Egito e os conduz para o deserto, sentido a terra prometida, Deus conduz aquele povo para levá-los a compreender a importância que é a realidade, comparado ao que eles viveram no Egito
E agora, com que eles vivendo no deserto, Deus começa a trabalhar a identidade daquele povo. Sabe o que acontece? Muitas vezes Deus nos leva para um deserto para nos ensinar, para que nós possamos aprender o que é ser dependente dele, o que é esperar o tempo dele e o que é ser grato àquilo que ele está proporcionando nas nossas vidas. Porque tem pessoas que até hoje não foi beneficiada com aquilo que Deus prometeu. E Deus prometeu. O fato não é o tempo que você está julgando que está demorando. O fato é que você precisa aprender esses 3 elementos importantes no deserto. Você precisa aprender sobre depender de Deus, tempo de Deus, gratidão a Deus. São 3 coisas importantes que todo cristão tem que aprender no deserto. Se você não aprender isso no deserto, meu querido, você não vai chegar à terra prometida. Você pode e você corre um sério risco de perecer no deserto. Então a mensagem para você é essa: que você possa aprender, que você venha desenvolver uma autoconfiança, autodependência, autogratidão ao Senhor no que você está passando. É muito importante que você aprenda que o deserto ele não é parte da sua história. O deserto ele faz parte de um processo necessário para que você venha se identificar com a sua realidade. Então Deus os leva a se identificar com a realidade que ele se encontrava. Lá no deserto, eles tão somente tinham que aprender o que era tempo, dependência e gratidão. Tempo, dependência e gratidão. Eu não conheço o seu deserto. Eu não sei o que você está passando agora. Se é situação financeira, se é sentimental, se é profissional. Não sei qual é o seu deserto. Eu não sei como que você está reagindo ao seu deserto. Agora eu posso adiantar para você uma coisa, meu querido. No seu deserto você vai ter que começar a ser humilde o bastante para entender que 3 lições importantes se aprende no deserto. Não só se aprende, mas vive no deserto. Dependendo do Senhor, esperando o tempo no Senhor, sendo grato ao Senhor. Que Deus possa falar com você, que Deus possa transformar a sua forma de pensar o que está acontecendo. Talvez o que está acontecendo com você, até você não entendeu. Mas nós só entendemos quando nós estamos dispostos a ouvir o que Deus quer falar sobre determinada situação na nossa vida. Nem tudo que nós estamos passando, Deus vai nos antecipar o final de tudo isso. Deus ele quer que nós passamos a compreender que esse deserto, ele é necessário. É necessário você passar por esse deserto para você aprender o que é tempo, aprender o que é dependência e aprender a ser grato ao Senhor. Agradeça ao Senhor, seja dependente do Senhor. Espera o tempo do Senhor. A qualquer hora, a qualquer instante, a qualquer momento, Deus vai abrir as portas a seu favor. A qualquer instante, Deus vai derramar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu casamento, sobre o seu lar, sobre a sua família, grandes bênçãos que Ele tem prometido para você. Mas enquanto isso não acontecer, meu querido, eu aconselho você a ficar no tempo do Senhor, a ficar na dependência do Senhor, a ser grato ao Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua, da minha, da nossa vida. Portanto, não murmure, não questione, não fique irado, não se revolte. Então somente espera
que Deus ele vai trabalhar a seu favor. Deus abençoe a sua vida poderosamente.